entre dois adolescentes, que foi o que a Petra quis dizer, principalmente naquela fala, é que é consensual, é dos dois adolescentes, não tem que acontecer porque são dois adolescentes. Mas a partir do momento em que está acontecendo, e o namoradinho não é um estuprador e a menina não foi estuprada. Os dois são culpados. Os dois estão num ato que não deveria estar acontecendo e talvez a gente poderia até pensar se tem alguém que pode ser punido por isso. Vamos lá, mas eu acho que o mais grave é maior de idade com menor de idade. Isso é o mais grave. Mas isso é estuprador. Agora, vamos supor que seja uma menina de 16 com cara de 18. Não, mas aí a lei protege. Mas a lei protege, pode ser 14, 15 anos. De 14 pra cima se a menina tem 14 anos, o cara tem 15, no banheiro do colégio, ele já é estuprador. Só que como ele é menor de idade, provavelmente ele cumpriria uma pena menor, né? Não, ele não cumpriria pena nenhuma. Mas você acha justo ele cumprir pena se a namorada quis Não, mas o isso, ato? mas é só, mas é quem que vai denunciar. Era de 14 e ele, entendeu? É só isso. Eu vou assumir e falar que eu não sei o que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Esse contato da legislação. Mas se o maior de idade transar com a menina de 14? Aí é abuso. Aí a lei já tipifica isso. E não é isso. Se for 17, 18 anos. Oi? Ah, não, mas isso a lei já é, já dá idade de consenso, entendeu? Ela já tem idade pra consentir. Já tem isso. Acho que é a partir de 14, a idade pra consentir. Porque a esquerda precisa entrar num consenso. Ou não também, né? Porque assim, também, os ideólogos de gênero, Simone de Beauvoir e turma, assinam um documento... Pra reduzir a idade de consentimento. Não, pra extinguir a idade mínima pra sexo consensual. Tem essa discussão aí também. Mas... Então, justamente porque ela gostava de se relacionar com meninas de 13, 12 anos. Mas pra esclarecer o que a Pietra falou, vocês falaram da gente olhar pra realidade. A realidade que acontece é isso. São adolescentes extremamente sexualizados. Isso, você não tem que ensinar esses adolescentes sexualizados a transarem legal. Você tem que ensinar esses adolescentes sexualizados a não transarem. A não transarem. Porque a melhor forma de você evitar uma DST numa menina de 13 anos ou de você evitar uma gravidez numa menina de 13 anos é que essa menina não transe, porque na prática não existe sexo seguro. Uma camisinha pode estourar, uma herpes genital passa mesmo com camisinha, porque se você encostar perto da virilha, você pega. Então não existe sexo seguro na prática. O que existe é você ensinar para esses adolescentes que vocês são adolescentes, vocês não têm que se sexualizar. Simples. E se você tivesse um esforço feito por parte de toda a sociedade para combater a sexualização, a tal da adultização que todo mundo falou tanto, a gente conseguiria, em longo prazo, bons resultados. Mas regulação das redes sociais. Mas o que a gente tem... Não, já existe crime pra você sexualizar menor de idade na regulação rede social. De redes o que a gente tem boa, não é? é pessoas defendendo que uma professora ensine meninas de 13, 14 anos, que é mais ou menos essa faixa etária da tal da aula, a colocarem camisinha no parceiro, pra que elas possam transar muito legal e seguro. E isso é o cúmulo do absurdo, porque o número de gravidez na adolescência não diminuiu, o número de DST não diminuiu. Tem muito país nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem surtos de clamídia entre adolescentes, porque esse modelo de educação sexual não funciona. Mas nunca foi aplicado. Feministas também não funcionam. Mas a educação sexual nunca foi aplicada no Brasil. Isso daí é uma exceção muito grande. Pelo amor de Deus, cara, todo adolescente na escola hoje em dia tem isso. Pelo amor de Deus, cara, eu saí da escola tem 4, 5 anos. Caralho, mas qual escola que você estudou? Eu passei por muitas escolas. Pública? Eu passei por 3 escolas públicas e por 3 escolas particulares. E onde você teve a educação sexual, foi numa escola pública ou particular? É engraçado até. Na minha época, na minha idade, eu tive na escola particular. No ano seguinte, eu me mudei pra escola pública. A turma do 8º ano, que era na frente da minha, tava tendo essa aula. Só que não era o pinto de plástico, porque a professora não tinha dinheiro. Ela levou uma banana. E teve essa aula. E acontece, e tá no currículo. Se os pais pedirem, eu quero a grade curricular do meu filho, vai estar escrito a data da aula de educação sexual. Então, é uma aula interativa. Se a escola tem laboratório, os alunos vão pro laboratório. Acontece tudo isso. Isso então, é aplicado no Brasil. Só pra deixar claro, acho que pra colocar um ponto assim no debate. A Eduarda, ela é contra a educação sexual. Eu sou contra o ensino biológico de como é um Calma aí. Você é contra a aula de educação sexual, contra o uso de camisinha, contra o aborto e contra o divórcio. Isso. Maravilha essa vida que a pessoa vai ter. Maravilhosa essa vida que a pessoa vai ter. Eu acho assim que a escolha de vida que você optou, isso daí tem que ser respeitado, entendeu? Agora a gente tem que analisar que existem outras realidades e que essas realidades elas precisam ser contempladas ainda mais dentro do sistema educacional brasileiro. Sim. Então, dentro desse sistema educacional brasileiro, infelizmente, ainda hoje é necessário que os adolescentes sejam orientados a evitar as doenças sexualmente transmissíveis, evitar a gravidez. Mas você entende que isso reflete um problema muito maior? Claro, com certeza, mas a gente tem que agir com as armas que a gente tem, né? E com certeza, se a gente tivesse um grande pacto social... Tá, posso só fazer uma pergunta pra você? Pode. Você se autodeclara comunista, não sei você, mas você se autodeclara. O fim do comunismo é o anarquismo, é a isenção total do Estado.
Na verdade, o socialismo é uma etapa de transição para o comunismo. E no comunismo não existe mais Estado. É a abolição das classes e do Estado. Porque me soa um Quem pouco seria incongruente. responsável por isso? Me soa um pouco No incongruente comunismo a na defesa prática? de tantas medidas Classe trabalhadora. estatais interferindo na vida das famílias, sendo que você defende algo que tem como fim a extinção do Estado, né? A extinção do Estado. Você falou a classe trabalhadora. Tá, mas quem que vai organizar essa classe trabalhadora? A própria classe trabalhadora. É porque assim, ó. Mas você entende que isso não assim, é você- lugar nenhum? Não, mas assim, ó, peraí, o eu fiz uma socialismo pergunta ela é pra uma ele. etapa de transição justamente por isso. O Estado vai ser gerido pelo Partido Comunista, que é composto por trabalhadores que conhecem a realidade dos trabalhadores, tá? Dentro da teoria marxista, né? O socialismo ele vai acontecer durante um período de tempo onde a sociedade vai ser preparada através de um planejamento, né, e através de uma educação realmente, para que futuramente, depois de ter essa educação, esse planejamento da economia, as classes possam sim ser abolidas e o Estado também abolido. Por quê? Porque as classes trabalhadoras já viveu num regime de gestão desses equipamentos, desses meios de produção, que agora a gente conseguiria gerir a sociedade de maneira coletiva, se autorregulando, auto-organizativo, Vocês falam em autogestão. prazo? Tipo assim, seria uma geração, duas... Então, assim, ó, o marxismo ortodoxo, vamos dizer assim, Porque a Revolução Russa então, o marxismo não ortodoxo, deu muito bom, né, de umas décadas ele de acreditava que o socialismo ele iria ser um período curto de tempo, porque o capitalismo ele iria, enfim, ser suprimido por causa das extremas crises, né? E aí a Revolução Socialista Mundial ia espalhar o socialismo para o mundo todo e a gente ia culminar no comunismo. Só que após a Revolução Russa de 1917, muitos países começaram a se prevenir das revoluções socialistas e comunistas, e foi aí que surgiu o fascismo, né? Na Itália, na Alemanha, na Espanha, em grande parte da Europa, como um comunismo protecionista, né? como uma forma de barrar a Revolução Socialista. Sim. Então, hoje a gente vive um socialismo contemporâneo, onde a própria ideia de abolição de classes e Estado já não é mais tão debatida, porque a gente não está numa perspectiva revolucionária onde o mundo todo vai se transformar socialista. O que a gente tem hoje são países onde o Partido Comunista consegue gerir aquele país numa mescla entre socialismo e... Você acha que Cuba está sendo bem gerido? Não, Cuba não está sendo bem gerido, não. Até porque tem um bloqueio bem brutal, né? Vai ter 2 minutos para finalização agora. Tá, beleza. É sempre culpa dos Estados Unidos. Gente. Não, mas é o principal... Bom, queria agradecer pelo espaço de debater, agradecer as debatedoras pela disponibilidade. Queria dizer que tem um outro fato que eu esqueci de mencionar durante o debate, mas eu acho que é importante mencionar. Para combater violência, na verdade, para combater qualquer problema social, a gente precisa de orçamento, né? Precisa lutar pelo orçamento público. Então, um exemplo que aconteceu ano passado, o governo Tarcísio cortou mais de 50% da verba da Secretaria da Mulher. Então, isso já é uma coisa que faz com que a gente tenha menos capacidade de atender as demandas que precisam. Outra coisa, me parece que a direita, ela foca bastante nessa questão da punição, mas me parece que isso não resolve o problema, porque se você colocar a gente na prisão, mas não mudar o modelo social, vai continuar sendo produzido mais gente que vai para a prisão, e isso não vai tornar a sociedade mais segura. E aí elas vão dizer, tá, mas tem que prender mesmo, não tem que soltar. Mas vai surgir outro bandido, gente. Vocês acham que se a pobreza existe, se a desigualdade social existe, não vai ter gente roubando celular na Paulista? Não vai ter gente cometendo todo tipo de crime? Então a gente tem que pensar em questões culturais que vêm muito antes. Na questão da mulher, eu acho que tem diversos fatores que daria pra gente apontar como medidas que facilitariam a vida das mulheres e resolveriam alguns problemas. Uma delas, como a gente mencionou, é o fim da escala 6x1. Outra delas é o direito ao aborto legal e seguro. E legalizar o aborto não significa que você vai ser obrigada a fazer o aborto, e também não significa que é gostoso fazer um aborto. Não é que a mulher, nossa, que maravilha fazer um aborto. É uma coisa ruim, gente. Mas de vez em quando a mulher se vê numa necessidade que se ela não fizer é pior. E aí a direita vai fazer isso, vai impedir com que eles abortem, mas daí se não tiver condição de cuidar do filho, você que se vire. Então eu acho que a gente tem que pensar em questões que emancipem a classe trabalhadora como um todo, porque isso também vai beneficiar mulheres que hoje em dia têm dupla, tripla jornada. Então a gente tem que pensar em questões trabalhistas, a gente tem que pensar em questões que vão possibilitar a mulher não precisar necessariamente de um cara para sustentar ela, porque se ela se torna dependente economicamente do cara e ele se torna de repente agressivo, abusivo, ela vai ficar presa a esse cara. O que a gente defende não é que
tem que ter um modelo de família específico, mas é que as pessoas possam ter liberdade de ter diferentes tipos de família, diferentes tipos de afeto. E é isso. Me parece que o conservadorismo ele tenta impor um estilo de vida e a esquerda está tentando pregar a sua capacidade de escolher o estilo de vida que você quer. A gente acabou de encerrar aqui o debate, então agradecer o espaço aí para o Redcast, agradecer às debatedoras também pela disponibilidade, ao meu parceiro Abner que esteve aqui hoje. A gente teve várias divergências ao longo do nosso debate, mas a gente teve também algumas convergências e eu vou reafirmar ainda o meu ponto que eu acabei trazendo durante todo o debate, de que a raiz dos problemas está ancorada no sistema capitalista e mais especificamente no atual modelo neoliberal, que faz com que essas crises, tanto de identidade, crises relacionadas a gênero, a sexualidade, se transformem em produtos a serem explorados, e essa crise permanente ela é muito útil para o sistema porque ela está sempre tendo a possibilidade de vender soluções. Aqui no debate a gente expôs algumas das nossas ideias e a solução que a gente acredita, eu e meu camarada aqui, é a superação do sistema capitalista e que a gente possa caminhar para a próxima etapa da história, que ao nosso ver é o comunismo. A história ela não anda de marcha ré, a gente não vai voltar para o feudalismo, a gente não vai voltar para a monarquia, a gente tem uma realidade material que se impõe nos dias de hoje e é perante essa realidade que a gente tem que agir e pensar e refletir e trabalhar para um futuro melhor para homens, para mulheres, para homossexuais, para transexuais, para crianças, para quem quer que seja uma sociedade mais justa. Bom, quero agradecer primeiramente o Redcast, agradecer o Júnior, quero agradecer os meninos também. Eu acho que é a primeira vez que eu participo de um debate onde a coisa termina e a gente não tá todo mundo querendo se matar um ao outro. Então eu achei muito legal, né? Pra tudo ter uma primeira vez. Agradecer a Pietra também, sempre soma demais a todos os debates. É o segundo debate que a gente faz junta. Sempre tem muito choro e ranger de dentes e eu adoro esse resultado. E vocês adoram também. Então, só ressaltar alguns últimos pontos finais. O problema do Brasil não é o machismo, a misoginia, os red pills. O problema do Brasil é a segurança pública. Se você tem um sistema de segurança, se você tem um sistema prisional, se você tem uma justiça que de fato pune o criminoso, aí você já trabalha a educação dessa sociedade. O que a gente tem hoje no Brasil é a sensação de que o crime compensa. O cara vai roubar o celular, o cara vai bater nos outros, o cara vai matar pessoas, o cara vai ser traficante, o cara vai ser, inclusive, alguém violento contra uma mulher, por exemplo, e ele sabe que se ele for preso, ele vai ter acesso à saidinha, ele não vai cumprir a pena toda dele lá. Se ele ler um livro, se ele fizer aprender a fazer crochê, se ele fizer qualquer tipo desses serviços que eles ensinam na cadeia, ele sai mais cedo, ele pega uma tornozeleira, aí com a tornozeleira ele começa a prestar trabalho para a prefeitura, para limpar, pintar faixa de pedestre e tudo mais, ele vai ganhar dinheiro da prefeitura mesmo estando com tornozeleira, o meu dinheiro indo pro bolso deles, o seu dinheiro indo pro bolso deles. Então o que a gente tem no Brasil é uma sensação geral de que o crime compensa, e é por isso que lei de feminicídio, lei de violência política contra a mulher, lei de violência psicológica contra a mulher, lei de sei lá o que contra a mulher, lei Mariana Ferrer nunca vão resolver o problema. Porque o crime compensa. Bandido tem que ser tratado como bandido, independente de quem foi a vítima, e independente do sexo do bandido. Bandido tem que ser tratado como bandido. Então, eu acho que a gente resolve o país quando a gente realmente começar a falar sobre isso. Não importa se esse bandido é menor de idade, não importa se esse bandido é uma mulher, não importa se esse bandido é um homem negro, não importa se esse bandido não teve circunstâncias legais na vida dele, aí ele começou a roubar e aí um dia ele deu um tiro na cabeça de alguém que ele estava assaltando. Não importa a história triste por trás. Bandido tem que ser tratado como bandido. E é assim que você diminui a criminalidade. É dando recado pro criminoso. Se fizer, vai levar. Então não faça. Agora, sobre a questão da mulher, pra gente encerrar rapidinho, não existe igualdade entre homem e mulher. Nunca vai existir. E isso é maravilhoso. É exatamente isso que mantém o mundo girando. A gente não tem que desconstruir a masculinidade. A gente não tem que empoderar as mulheres. A gente tem que tratar homem como homem e reconhecer que o homem tem um papel. E quanto mais próximo esse homem está desse papel, mais próximo ele está de Deus. E é ensinar que a mulher também tem um papel. E ela não tem que suportar tudo sozinha e dar conta de tudo e fazer tudo, porque ela é muito empoderada e bibibi, bababá, e ela não tem que ocupar todos os espaços. Ela tem que ser
mulher do jeito que Deus pensou para ela. Porque quanto mais próxima ela estiver da própria feminilidade, mais próxima ela estará também de Deus. A coisa é muito simples, quem complica é o homem. Deus já deixou tudo certinho pra gente. Bom, quero agradecer a Duda, também minha parceira, pela segunda vez aqui no Front, né? Sempre muito bom. Quero agradecer aos debatedores também, por incrível que pareça, foi um debate muito